Quando falamos sobre o inferno, a morte e a possibilidade de salvação após a vida, muitas perguntas surgem. Uma das mais intrigantes e misteriosas passagens da Bíblia está em 1 Pedro 3,19, onde lemos que Jesus pregou aos espíritos em prisão. O que isso significa? Esse versículo tem gerado discussões acaloradas entre teólogos, estudiosos da Bíblia e cristãos ao longo dos séculos. A dúvida central que muitos têm é: será que esse versículo sugere que algumas almas podem ser libertas do inferno? Será possível que a morte não seja o fim, e que até mesmo aqueles que rejeitaram a salvação possam ter uma segunda chance? A resposta a essa pergunta não é simples. Para compreender o real significado de 1 Pedro 3,19, precisamos analisar o contexto histórico e cultural da época em que o texto foi escrito, além de considerar as diversas interpretações teológicas que surgiram ao longo dos anos. Afinal, como podemos reconciliar a ideia de uma possibilidade de salvação após a morte com os ensinamentos cristãos tradicionais, que falam da condenação eterna para aqueles que rejeitam a Cristo? Neste vídeo, vamos explorar o significado dessa passagem e as diferentes interpretações que surgiram ao longo do tempo. Será que essa passagem abre uma porta para a salvação após a morte, ou será que está apenas enfatizando a vitória de Cristo sobre as forças do mal? Vamos descobrir. Para entender plenamente o significado de 1 Pedro 3,19, é fundamental olhar para o contexto histórico e cultural da época. No momento em que a carta de Pedro foi escrita, a visão sobre o pós-vida e o destino das almas ainda estava sendo desenvolvida dentro da tradição judaica, e mais tarde, dentro do cristianismo primitivo. Os judeus acreditavam que após a morte, as almas iam para um lugar chamado Sheol, um termo que pode ser traduzido como mundo inferior ou lugar dos mortos. No entanto, o Sheol não era um lugar de tormento eterno, mas um estado de espera, onde as almas aguardavam o juízo de Deus. Por outro lado, o conceito cristão do inferno, especialmente à medida que se desenvolveu após a ressurreição de Cristo, passou a ser visto como um lugar de punição eterna para os ímpios, com base nos ensinamentos de Jesus sobre o fogo eterno e o lago de fogo, Mateus 25:41, Apocalipse 20:15. Esse contraste entre o Sheol e o inferno revela uma mudança no entendimento sobre o pós-vida, influenciada pela obra redentora de Cristo. Quando Pedro escreve sobre os espíritos em prisão, ele pode estar fazendo referência a essa transição na compreensão do destino das almas. Alguns estudiosos acreditam que ele estava se referindo a seres angelicais que, segundo a tradição, foram aprisionados por Deus após se rebelarem contra ele, conforme descrito em Gênesis 6 e 2 Pedro 2:4. Outros, no entanto, interpretam esses espíritos em prisão como as almas humanas que, na época de Pedro, já estivessem esperando pelo julgamento final. A passagem de 1 Pedro 3,19 gerou uma variedade de interpretações ao longo dos séculos. Duas das mais tradicionais são as que sugerem que Jesus pregou aos espíritos em prisão de duas maneiras distintas, para os anjos caídos e para as almas perdidas. Ambas as interpretações são baseadas em passagens bíblicas que parecem indicar a possibilidade de Jesus interagir com o além-vida de formas diferentes. A primeira interpretação é a mais antiga e está relacionada aos filhos de Deus, mencionados em Gênesis 6 versículo 1-4. Segundo essa leitura, os espíritos em prisão seriam anjos caídos, que se rebelaram contra Deus ao tomar esposas humanas e gerar uma raça de gigantes, os nefilins. Essa teoria é apoiada por 2 Pedro 2,4, que fala sobre anjos aprisionados no abismo, esperando o julgamento final. Nesse contexto, a pregação de Jesus seria vista como uma proclamação da vitória sobre essas forças espirituais do mal, mostrando que, mesmo após sua morte, ele ainda exercia autoridade sobre os seres angelicais. A segunda interpretação propõe que os espíritos em prisão se referem a almas humanas que viveram antes de Cristo e que, por não terem tido a oportunidade de ouvir a mensagem do Evangelho, estavam aguardando seu destino final. De acordo com essa visão, a pregação de Jesus durante o período entre sua morte e ressurreição seria uma oportunidade para essas almas ouvirem a verdade, possivelmente oferecendo uma segunda chance para sua salvação. No entanto, essa teoria é mais controversa, já que ela entra em conflito com a visão tradicional de uma salvação exclusiva durante a vida. A doutrina da punição eterna é um dos pilares mais profundos do cristianismo tradicional. Segundo a maioria das tradições cristãs, a Bíblia ensina que, após a morte, as escolhas que cada pessoa fez durante a vida determinam seu destino eterno. Aqueles que rejeitam a salvação de Cristo enfrentam a condenação eterna no inferno, um lugar de separação eterna de Deus, onde o sofrimento é descrito como contínuo e sem fim.
Passagens como Mateus 25:41, onde Jesus fala sobre a queima eterna preparada para o diabo e seus anjos, e Apocalipse 20:15, que descreve o lago de fogo, são frequentemente citadas para defender essa visão de um inferno de punição eterna. A ideia central é que, uma vez que a alma é julgada e separada, não há possibilidade de arrependimento ou mudança de destino. Esse entendimento é reforçado por várias passagens do Novo Testamento, que falam sobre a imutabilidade da decisão final de Deus. Esse conceito de punição eterna entra em conflito com algumas interpretações de 1 Pedro 3,19, que sugerem a ideia de uma segunda chance de salvação após a morte. A maioria dos teólogos que sustentam a visão tradicional acredita que, embora Cristo tenha proclamado sua vitória sobre as forças do mal, isso não implica que os espíritos em prisão, seja de anjos ou almas humanas, tenham uma oportunidade de salvação. Para eles, a pregação de Cristo aos espíritos em prisão é mais uma proclamação de sua vitória definitiva, e não uma chance de libertação do inferno. Portanto, ao considerar o versículo de 1 Pedro 3,19, muitos cristãos veem essa passagem como uma confirmação da doutrina de que a salvação só pode ser alcançada enquanto estamos vivos, com as escolhas feitas durante a vida sendo eternamente determinantes para nosso destino espiritual. Você disse. Uma das interpretações mais aceitas por muitos estudiosos de 1 Pedro 3,19 é a ideia de que a pregação de Jesus aos espíritos em prisão não tem a ver com a salvação de almas perdidas, mas sim com a proclamação da vitória de Cristo sobre as forças do mal, incluindo os anjos caídos e os poderosos do inferno. Para aqueles que adotam essa visão, o versículo reflete um ato de triunfo, no qual Jesus, após sua morte e antes de sua ressurreição, desceu aos infernos para declarar sua vitória sobre os principados e potestades malignas. Essa teoria é baseada na crença de que, ao derrotar a morte na cruz, Cristo também derrotou o domínio do mal, incluindo Satanás e seus anjos. Em Colossenses 2,15, o apóstolo Paulo descreve como Cristo despojou os principados e as potestades, e os expôs publicamente, triunfando sobre eles na cruz. Esse versículo é central para a interpretação de que, quando Jesus pregou aos espíritos em prisão, ele não estava oferecendo uma segunda chance para a salvação, mas estava anunciando sua vitória sobre todas as forças espirituais hostis. A ideia de que Jesus proclamou sua vitória para os espíritos em prisão também está ligada ao conceito de que a morte e a ressurreição de Cristo fizeram uma obra definitiva e irreversível. Não há mais nada a ser feito para libertar aqueles que estão no inferno ou em qualquer outro lugar fora da presença de Deus. Em vez disso, Jesus proclamou que sua obra estava completa e que as forças do mal foram derrotadas, selando o destino eterno de todos. Portanto, para aqueles que defendem essa teoria, 1 Pedro 3,19 é visto como uma expressão da autoridade e do domínio de Cristo sobre tudo o que é maligno, e não como uma oferta de redenção tardia para as almas perdidas. A teoria de uma segunda chance de salvação após a morte, embora menos popular entre as tradições cristãs mais conservadoras, ainda é defendida por alguns estudiosos que interpretam 1 Pedro 3,19 de maneira mais inclusiva. De acordo com essa visão, o versículo sugeriria que Jesus, ao descer ao Hades, teria proclamado o Evangelho para as almas que morreram sem conhecer a mensagem de salvação. Essa pregação teria como objetivo dar uma oportunidade adicional de arrependimento, possivelmente oferecendo a chance de redenção àquelas almas que não tiveram a chance de ouvir sobre Cristo durante sua vida. Essa interpretação está, em parte, ligada ao conceito de um estado intermediário entre a morte e o julgamento final, onde as almas aguardam o destino eterno. De acordo com essa visão, Cristo teria ido até esses espíritos em prisão para lhes pregar a mensagem de salvação, dando-lhes uma oportunidade de responder à sua oferta de perdão, mesmo após a morte. Esse entendimento de uma segunda chance tem raízes em algumas passagens do Novo Testamento, como 1 Timóteo 2,4, que afirma que Deus quer que todos os homens sejam salvos, e em Efésios 4 versículo 9 e 10, que sugere que Jesus desceu às regiões mais baixas da terra, o que é interpretado por alguns como uma referência ao evangelismo nas águas profundas do além-vida. Entretanto, essa teoria é polêmica, pois entra em conflito com a visão tradicional de que o destino eterno é selado na vida terrena. Para muitos teólogos, a salvação é uma decisão que precisa ser tomada enquanto ainda estamos vivos, e o julgamento final é irrevogável. Portanto, embora a ideia de uma segunda chance seja atraente para alguns, ela não é amplamente aceita dentro da doutrina cristã mainstream. A visão ortodoxa cristã sobre a salvação é clara, e na maioria das tradições, defende que o destino eterno de cada pessoa é irrevogável após a morte. De acordo com essa perspectiva, a salvação é uma decisão que deve ser feita enquanto ainda estamos vivos,
pois a Bíblia ensina que o julgamento de Deus ocorre logo após a morte e que o destino eterno da alma é determinado por essa decisão final. Passagens como Hebreus 9:27 afirmam que está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, reforçando a ideia de que, após a morte, não há mais oportunidade de escolha. Essa visão é amplamente defendida pelas principais tradições cristãs, que afirmam que o tempo de graça de uma pessoa só existe durante a sua vida terrena. Uma vez que a pessoa morre, a decisão sobre sua salvação ou condenação já foi tomada com base em suas escolhas feitas enquanto estava viva. Nesse sentido, não há espaço para uma segunda chance após a morte, o que é claramente refletido em passagens como Lucas 16:26, onde a parábola do rico e Lázaro descreve uma separação final entre os salvos e os condenados, sem possibilidade de reversão de destino. Dentro dessa doutrina, a pregação de Jesus aos espíritos em prisão, como descrito em 1 Pedro 319, é interpretada de maneira diferente. Em vez de ser vista como uma tentativa de dar uma segunda chance aos perdidos, essa passagem é compreendida como uma proclamação vitoriosa da autoridade de Cristo sobre o mal, ou como um anúncio para aqueles que já haviam sido condenados, mas sem implicar em uma mudança no destino eterno dessas almas. Portanto, a visão ortodoxa enfatiza a importância de viver de acordo com os ensinamentos de Cristo enquanto ainda estamos vivos, já que, segundo essa perspectiva, após a morte, o destino eterno é definitivo e irreversível. A esperança cristã é um elemento vital da fé, pois é através dela que os crentes conseguem encontrar conforto diante das adversidades e uma certeza inabalável no futuro eterno com Deus. A salvação oferecida por Cristo é o alicerce dessa esperança, pois ela garante a vida eterna àqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador. Para os cristãos, essa esperança é tanto uma promessa quanto um chamado urgente para a ação, lembrando a todos que o tempo para aceitar a salvação é limitado à vida terrena. O Novo Testamento fala frequentemente sobre a salvação como algo que deve ser alcançado enquanto estamos vivos. Jesus, em seus ensinamentos, enfatizou a importância de se arrepender e acreditar no Evangelho enquanto se tem a chance, pois a morte não oferece oportunidades de arrependimento ou reconciliação. Versículos como João 14:6, onde Jesus declara: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim", reforçam a crença de que a salvação é encontrada exclusivamente em Cristo, e que uma decisão final é tomada durante a vida. Essa esperança também é fundamental no entendimento do destino eterno. Para os cristãos, a vida após a morte não é apenas uma questão de justiça ou punição, mas a continuidade da comunhão com Deus. A esperança cristã não apenas aponta para a salvação, mas também para a gloriosa promessa de uma vida eterna junto a Deus, onde não haverá mais dor, sofrimento ou separação. Essa perspectiva é central para a fé, pois fornece uma visão de futuro que transcende as dificuldades da vida terrena. Por isso, enquanto a doutrina cristã reforça que a salvação precisa ser decidida enquanto estamos vivos, ela também oferece aos crentes uma esperança inabalável de que, ao aceitarem Cristo, seu destino eterno será assegurado, e suas almas estarão em paz com Deus para toda a eternidade. Após explorarmos as diferentes interpretações de 1 Pedro 3,19 e o significado da pregação de Jesus aos espíritos em prisão, podemos concluir que, independentemente da visão teológica adotada, um ponto central emerge com clareza: a vitória de Cristo sobre o mal, a morte e o inferno. O versículo, longe de sugerir uma oportunidade de salvação tardia, revela o poder absoluto de Cristo sobre as forças espirituais que se opõem a Deus. Sua descida ao Hades e a proclamação aos espíritos em prisão é, portanto, entendida como uma declaração vitoriosa de que, através de sua morte e ressurreição, ele venceu todas as forças do mal. Em contraste, a interpretação de uma segunda chance de salvação após a morte, embora atraente para alguns, entra em desacordo com o ensino bíblico de que o destino eterno é decidido durante a vida terrena. A Bíblia é clara em afirmar que, após a morte, o julgamento de Deus é definitivo. Passagens como Hebreus 9:27 e Lucas 16:26 reforçam essa visão de que o tempo para a decisão de salvação é enquanto estamos vivos. A esperança cristã, portanto, é uma esperança urgente e fundamentada na necessidade de aceitar a salvação de Cristo enquanto ainda estamos neste mundo. Para os cristãos, essa é uma chamada à ação. Viver de acordo com a fé, aceitar a graça de Deus e estar preparado para o destino eterno. A vitória de Cristo sobre a morte e o mal oferece consolo e confiança, sabendo que aqueles que seguem a Cristo não estão destinados à condenação, mas à vida eterna ao lado de Deus. Assim, o versículo de 1 Pedro 3,19, mais do que uma oportunidade de salvação pós-morte,
É uma reafirmação da soberania de Cristo e da certeza de que a salvação só é possível enquanto vivemos, através da aceitação de sua graça. Obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de dar um like e se inscrever no canal para mais conteúdos inspiradores e edificantes. O próximo vídeo recomendado é o Mais uma Palavra de Deus nele. Exploramos o significado profundo da fé e como ela pode transformar nossa vida diária. Vamos mergulhar em versículos bíblicos e histórias inspiradoras que nos ajudam a entender a importância de confiar em Deus em todas as situações. Clique na tela final para assistir este próximo vídeo agora mesmo e fortalecer sua fé. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus abençoe a cada um de vocês.